Olá, estamos no ar com o programa Vereador em Ação. Durante o recesso, você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho de cada vereador aqui da Câmara Municipal. Nesta edição, eu recebo aqui o vereador Cláudio Damião. Vereador, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Isabela. Agradeço ao convite e cumprimentar os telespectadores que acompanham o trabalho da Câmara, e possam, com isso, também formar a sua opinião a respeito do que está sendo debatido e desenvolvido por cada vereador. Certo, vereador. E são muitas as atribuições aqui dos vereadores, entre elas de fiscalizar, de propor leis, analisar as contas públicas. É isso que está sendo feito hoje nessa Casa Legislativa? Esse é o trabalho do vereador, de fiscalizar, propor as leis e debater os assuntos que são pertinentes ao mundo legislativo. Aqui nós discutimos aquilo que é a vida da cidade. E esse é o papel do vereador. Cada um tem o seu perfil, uns são mais fiscalizadores, outros menos, tem a base de governo, tem a base de oposição, mas essencialmente é bom que a população saiba que o papel do vereador, a base do papel do vereador é fiscalizar e acompanhar as contas públicas, o que está sendo feito pelo prefeito, para que tenha a regularidade de todos os seus atos. Para isso, a sociedade escolhe um número maior de representantes na Câmara Legislativa. O que eu tenho perguntado e procurado saber dos vereadores, a falta da participação da população aqui, acompanhando quem ela votou, faz diferença nessa casa? Faz diferença. Eu mesmo posso citar o exemplo em que em algumas votações complexas foi a presença pública aqui do público que fez com que tivesse um comportamento diferente, às vezes, à base de governo, nessa queda de braço. Então, quando a sociedade comparece, atua, participa, ela faz a diferença sim nas votações. Embora hoje a gente tenha os mecanismos de comunicação social, a internet facilita muito esse debate, mas a presença na Câmara exerce um poder de influência muito grande na decisão dos vereadores. Vereador, então vamos falar de saúde, um tema que ganhou destaque e espaço, discussão aqui na Câmara Municipal. Embora a Prefeitura tenha uma dívida milionária com o proprietário do prédio do SASI em Olaria, no bairro da Graça, o senhor propôs ao governo municipal que o reativasse. Qual é a importância da volta do SASI para a população de Nova Friburgo? Bom, Isabela, é importante esclarecer que o prefeito assumiu um compromisso quando ganhou a eleição de instalar uma UPA em Olaria. Sim. E na negativa de fazê-lo, surgiu a ideia de que ele reativasse o SASI. O SASI funcionou como ambulatório em Olaria por muitos anos, era um atendimento excepcional. Ele surgiu com a contribuição da população de Olaria, com os moradores dos arredores de Olaria, e ele atenderia a esse público que está tão carente e que fica aguardando essa proposta da UPA que não saiu do papel. Tem uma dívida do município de aluguel atrasado, de condomínio, enfim, de IPTU atrasado, e uma série de dívidas com o proprietário que poderia se traduzir na desapropriação, indenização e transformar aquele espaço numa unidade de saúde similar à proposta da UPA. Eu acho que atenderia e foi uma proposta muito bem acolhida pelos moradores. Agora, a gente não tem o poder de impor isso ao prefeito, nós estamos trazendo como uma sugestão, mas entendemos que o prefeito tem se feito um pouco de surdo com relação a isso. Ele podia, no mínimo, chamar para dialogar e, enfim, tratar desse assunto de uma forma mais aberta. Então, nós lamentamos, Olaria ficou sem a UPA, ficou sem a tal da Clínica da Família e também sem o SASI, que já funcionou lá durante muitos anos. E as unidades de saúde existentes estão numa situação falimentar, pouco estruturadas, com deficiências de toda a natureza. Certo. Outro fator que lhe preocupa são as questões dos empréstimos milionários que a Prefeitura vem adquirindo e que podem comprometer o orçamento para a próxima gestão. Para a implantação da usina do asfalto foram mais de 11 milhões de reais. Recentemente, a Câmara aprovou, no final de 2015, outro empréstimo no valor de 12 milhões, ainda não determinado pela Prefeitura em que será usado. Qual a sua opinião, qual a opinião do senhor sobre isso? Bom, nós entendemos que o município precisa estar equipado, estruturado. A história da compra de veículos para melhorar a estrutura de atendimento ao público no município não foi questionada pelos vereadores, porque foi feito num tempo certo. O prefeito apresentou a proposta dizendo, olha, eu preciso comprar equipamentos, máquinas, veículos. Tudo bem, a Câmara não criou problema. Mas acontece que dessa vez ele vem com um empréstimo de até 12 milhões de reais para atender a infraestrutura do município no que diz respeito à saúde, mas não era saúde, era qualquer coisa, agora que fizeram uma emenda para a saúde. E 10 vereadores entenderam que não era o momento. Nós estamos já no 3º ano de mandato, iniciando o 4º ano do mandato, com uma eleição ao meio do caminho,
e que vai gerar uma dívida para o futuro, e o prefeito não apresentou o projeto, não trouxe aqui um projeto. Há uma pretensão de fazer e que é autorização da Câmara para se endividar. Só que não se endivida no governo dele, se endivida no futuro. Daí a nossa posição contrária, né? No sentido de preservar o patrimônio público, o dinheiro público, e a necessidade de um projeto que nos demonstre que aquilo de fato vai acontecer de uma forma que a gente entenda. Só a intenção, eu acho que é insuficiente. Os 11 vereadores restantes da base do governo votaram favoravelmente e a proposta foi aprovada. Mas é bom esclarecer que nós saímos em protesto. 10 vereadores saíram em protesto para não concordando com a medida da forma como ela foi proposta. Certo. O senhor foi um dos vereadores da oposição que liderou um manifesto sobre a terceirização do estacionamento rotativo, outra polêmica recente aqui na cidade. Eu peço que o senhor explique sobre o seu ponto de vista em que esse projeto da Prefeitura poderia prejudicar o município de Nova Friburgo. Pois é alguma coisa também da falta de clareza, né? Nós entendemos da necessidade de organizar o trânsito, de padronização dos locais de estacionamento, nós entendemos tudo isso. Mas o prefeito apresenta um projeto em que ele vai terceirizar o serviço, vai entregar para uma empresa, sendo que 90% do que arrecadar vai ficar com a empresa e apenas 10% retorna, não para o município, diga-se de passagem, 5% vai para o Fundo de Compensação Tarifária, ou seja, ele vai ser destinado à FAO futuramente, no abatimento dos valores de passagem de ônibus, e os outros 5% para a mobilidade urbana. Para os cofres do município, para engrossar a arrecadação do município, zero, nada. Daí nós entendemos que não seria uma proposta benéfica. Nós queríamos discutir isso de uma outra forma, num outro patamar. E aí a coisa não avançou, não prosperou, houve movimento, né, a população se manifestando contrária, enfim, e esse projeto está parado. O prefeito diz que vai voltar com ele, mas eu acho que da forma como ele apresentou, ele não deveria voltar, porque causou uma indignação muito forte na população. E o nosso posicionamento foi nesse sentido, preservando o interesse da população. Ok. A Lei Cidade Limpa foi uma outra proposta da Prefeitura que teve críticas e a oposição também teve sucesso, fazendo com que o governo recuasse nessa questão. Qual era a proposta dessa lei e por que a oposição foi contrária? Olha, a ideia em princípio é boa. Inclusive eu apresentei um projeto nesse mesmo sentido, que é diminuir a poluição visual no centro da cidade, né, nos bairros, nos distritos, com relação às placas de comércio, né, de sinalização de comércio, de lojas, enfim, todos esses artefatos que são colocados, né, em penas, tudo que é colocado na cidade, ela gera uma poluição visual muito grande. Eu apresentei até uma proposta nesse sentido nos prédios históricos, para que a gente pudesse começar um processo de despoluição visual. A proposta do governo, se ela viesse só com essa intenção de tirar a poluição visual, eu acho que não teria nenhum obstáculo por parte da Câmara, teria passagem tranquila, inclusive junto da opinião pública, o que gerou uma manifestação popular das associações e dos sindicatos foi o fato de que essa lei ela entra na livre manifestação da sociedade, pois se tiver um carro de som convocando para uma manifestação, não pode, tem que pedir licença ao prefeito. Se tiver que carregar um galhardete, na lei está dizendo que não pode carregar um galhardete se não tiver autorizado pelo prefeito. Quer dizer, é um cerceamento de liberdade. Tivemos uma reunião aqui, veio o secretário de governo para tentar explicar, enfim, tirou a lei e disse que no futuro vai estudar uma forma de apresentá-la diferenciada dessa primeira proposta que foi trazida ao conhecimento público. Acho que o governo se desgasta muito quando ele vem com propostas que geram tanto desconforto diante da opinião pública. E nós, evidentemente, acompanhamos a população desejosos de que essa lei não fosse votada e assim aconteceu. Correto. E o senhor também foi contra a decisão do prefeito em proibir a parada de ônibus intermunicipal no centro da cidade. Qual era a posição do senhor sobre isso? Pois é, a gente está falando aqui um pouco dessas questões que são meio impostas pelo Executivo sem um debate com a sociedade. Esse é um outro exemplo, quer dizer, ele decidiu que uma lei de 1993, que até então não vinha sendo cumprida, passasse a ser cumprida, que os ônibus não circulassem mais pelo centro da cidade. Isso gerou uma insatisfação nos munícipes, nos nossos vizinhos, dos municípios aqui vizinhos, das empresas de ônibus, dos comerciantes, dos estudantes. Quer dizer, gerou uma insatisfação tão grande na população que esse assunto ganhou as ruas, ganhou os meios de comunicação, a televisão, e o prefeito, pouco sensível a essa questão, acabou impondo a decisão dele
construindo um ponto de ônibus numa calçada estreita, sem o devido abrigo de chuva e de sol, ali perto da igreja dos alemães, né, a igreja luterana, outro ali nos fundos do clube de xadrez, e agora o Estado começou, através do Detro, a rever essa decisão dele e negociar a retomada dos ônibus com paradas na rodoviária e com um novo trajeto, né? Está negociando isso com o prefeito. Quer dizer, tem que voltar atrás. O que não ficou bom tem que ser corrigido e voltar atrás. Eu acho que esse é um pouco, Isabela, o papel do vereador. Não é só ser contra ou contestador, mas estar a favor do interesse da população. Fundamentalmente, a favor do interesse da população. Para isso que nós fomos eleitos. Correto. Vereador, então, vamos falar um pouco sobre a CPI da saúde. Depois de mais de 8 meses, 4 tentativas, várias manobras da base de governo tentando impedir que fosse instaurada, não teve jeito, e com mais de 16 mil assinaturas em apoio ao seu projeto, ao projeto do senhor, o senhor conseguiu instaurar a CPI da saúde. Como estão os trabalhos? Bom, Isabela, esse foi o desejo popular, né? 16.500 assinaturas foi a manifestação das pessoas com o desejo de que, não tendo remédio, não tendo marcação de consulta, exames, né, os procedimentos, de um modo geral, as estruturas de saúde nos bairros, todas elas precariamente funcionando, gerou esse apoio da sociedade para que a gente pudesse fazer uma fiscalização mais profunda. Não que nós não fiscalizássemos, mas é que a CPI ela abre uma possibilidade de você requerer documentos, eles têm que entregar com mais agilidade, enfim, te abre uma possibilidade maior de investigação. Talvez por isso o governo tenha feito toda a tentativa de impedir que a CPI fosse instaurada, que a base de governo, os vereadores que apoiam o governo, gerassem todas as dificuldades, mas não teve jeito. A sociedade assim quis, houve pressão, participação aqui nas reuniões, com o público vindo para cá, e uma vez instaurada a gente começou a requerer os documentos. E o Executivo começou a enviar. Levou muito tempo para enviar, a última remessa chegou próximo aos 100 dias de instaurada a CPI, para você ver a dificuldade. E a gente encontra dentro das reuniões da CPI uma intensa participação dos membros do governo no sentido de atrapalhar o bom andamento dos trabalhos. Mas isso não vai impedir que a gente faça um relatório. Nós temos analisado os processos, temos visto de que forma tem se deu, né, a ausência na compra de medicamentos, de insumos. É inadmissível. Você é um hospital, está impossibilitado de fazer uma cirurgia porque não tem, ora o álcool gel, ora um papel toalha, ora roupa de cama, ora uma seringa. A cada momento falta alguma coisa. Isso é uma demonstração de desorganização, é uma demonstração também de desídia, né, com o interesse público. Isso expõe a vida do paciente. São meses de pacientes internados aguardando uma simples cirurgia, às vezes uma cirurgia de fratura de fêmur, coisas dessa natureza, né, que poderia ter sido resolvido com muito mais agilidade, e não acontece porque o hospital ficou desabastecido, a farmácia desabastecida. Para ter uma ideia, até hoje não tem papel A4 dentro do hospital. Até hoje não tem papel toalha dentro do hospital. As pessoas estavam secando as mãos em lençóis pendurados nos banheiros. Quer dizer, um estado de total falência, né, do sistema. E a CPI, não que ela vá corrigir isso, mas ela vai detectar por que não tem esses medicamentos, esses insumos, por que não tem roupa de cama, e vai encaminhar para o Ministério Público para que responsabilize os agentes municipais que são encarregados de cuidar disso, para que eles respondam por que as compras não foram feitas, ou se foram feitas irregularmente, ou se foram sobretaxadas nos preços, enfim, aquilo que foi encontrado vai ser relatado. E dessa forma a gente vai proceder. Se nós formos analisar as unidades de saúde, Olaria estava absolutamente sem condições de atendimento, faltando pomada, remédio, insumos de toda a natureza. A unidade de amparo até hoje, desde 2003, que ela foi entregue, né, ela foi construída, até hoje não foi inaugurada. Isso tudo é reflexo de uma administração caótica, né? E a nossa obrigação é fiscalizar. E a CPI é uma ferramenta de fiscalização. Quer dizer, apesar das dificuldades encontradas dentro mesmo da CPI, pelos obstáculos que estão sendo criados, nós estamos trabalhando. O relatório pode estar certo, ele vai ser entregue. Se não for entregue pelo relator, eu me responsabilizo por entregar um relatório ao Ministério Público, tanto estadual quanto federal. Certo, vereador. E o senhor afirmou, então, que foi um ano produtivo. Podemos falar em bons resultados. A questão da proteção e do bem-estar do animal também foram pautas de várias ações do seu mandato em 2015. O senhor propôs uma audiência pública e alguns projetos de lei relacionados a esse tema.
Eu gostaria de pedir que o senhor falasse um pouco sobre esses projetos, sobre eles, como, ao seu ver, o Executivo está lidando com essa questão. O ano legislativo é diferente do ano do Executivo, né? Nós temos tarefas absolutamente diferenciadas. Mesmo na medida em que a gente está atuando como fiscalizador, nós também atuamos como proponentes de iniciativas de lei. E nós fizemos legislações de várias naturezas, para a educação, para a cultura, para a mulher, para a proteção animal, para a saúde. Então a gente trabalha nesse universo, né, que é bastante amplo. A iniciativa de proteção aos animais é uma iniciativa também de proteção ao ser humano. Na medida em que você tem um animal bem cuidado, do outro lado você tem as pessoas preservadas também na sua saúde. E é uma obrigação do município zelar pelo bem-estar animal, ou seja, castrar os animais, vacinar os animais. E eu propus, além disso, que o município tenha um cemitério para que a gente possa sepultar os animais domésticos, né, os cães e até os cavalos, que são animais de grande porte, para que tenha um local específico para o sepultamento desses animais, até do ponto de vista da saúde pública. Friburgo não tem. Nós não temos, por exemplo, e eu estou propondo na lei, que nós temos um veículo para socorro de animais nas ruas. Um cavalo é atropelado, não tem quem socorra. Às vezes tem que ir com um trator de uma forma absolutamente desumana para mexer ou remover o animal, socorrer o animal. Se um cachorro for atropelado, não tem quem socorra o animal, não tem um veículo para fazer o socorro do animal. Isso é uma obrigação do município. Está dentro da estrutura municipal, né, e dentro das suas responsabilidades. Então, eu propus também uma lei ampla de bem-estar e proteção aos animais. São leis que estão aí agarradas na Câmara, porque dependem de aprovação também nas comissões. As comissões que deveriam andar já andaram, já caminharam, mas a Comissão de Constituição e Justiça trava tudo. Então, a gente tem uma dificuldade na Comissão de Constituição e Justiça. E a gente tem feito o apelo ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça para que ele libere os projetos, para que eles cheguem a plenário para serem analisados pelos vereadores, votados, aprovados ou rejeitados. Mas o importante é que eles sejam debatidos. Então, nesse sentido, a gente tem essas leis de um modo amplo, né, debatidas na cidade, mas que precisam ser discutidas dentro da Câmara e efetivamente aprovadas ou rejeitadas. Também foi do senhor a indicação que cria o Conselho Municipal de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. Bem lembrado. Nós temos Conselho de Educação, Conselho de Cultura, Conselho dos Direitos da Mulher, que também foi uma proposta de minha autoria, mas não temos um Conselho Municipal que as pessoas que são envolvidas na proteção e bem-estar animal possam participar. Eles vão ajudar o município na elaboração de iniciativas, na defesa e proteção do bem-estar animal. Então, esse conselho é importante. Eu venho propondo isso há muitos anos, né, desde que eu assumi o mandato na Câmara, e tem uma barreira no Executivo que não enxerga isso como sendo algo importante, né? Então, eu tenho feito sistematicamente esse apelo, que o Executivo encaminhe o projeto para a Câmara para ele ser votado e aprovado. Porque isso é uma iniciativa do prefeito. A gente faz o encaminhamento, mas a iniciativa é exclusiva do prefeito. Certo, vereador, vamos falar agora de cultura. O setor cultural também recebeu a sua atenção especial em 2015. Recentemente, no ano de 2015, o senhor conseguiu que a Câmara aprovasse um projeto do senhor da Lei sobre a Cultura Viva. Nova Friburgo poderia ter sido o primeiro município do país a implantar a lei e conseguir valiosos recursos para o setor cultural junto ao governo federal. Mas, infelizmente, o Executivo vetou o projeto do senhor e a cidade de Campinas, em São Paulo, saiu na frente. O prefeito aprovou a lei e já fechou o convênio, após isso, de cerca de R$2 milhões com o Ministério da Cultura. O que o senhor tem a dizer sobre essa lei, sobre essa aprovação e sobre esse processo? Pois é, nós andamos na contramão, né? Friburgo é uma cidade que tem um histórico cultural fantástico, grandes escritores, artistas de todos os gêneros, né? Pintores, enfim, o que você imaginar a respeito de cultura, Nova Friburgo se destaca. Mas no que diz respeito, a política pública de cultura é uma dificuldade. O orçamento da cultura é pífio, é quase que para pagar a folha de pagamento. A Lei Cultura Viva, que a gente apresentou, eu construí ela com os artistas, com o conselho, com os secretários da pasta, né, que atuaram na pasta, os secretários de cultura, quer dizer, teve um amplo apoio, mas esbarrou na dificuldade de compreensão do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que além de ter sentado em cima da lei, depois ele vetou a lei. Nós tivemos que fazer uma mobilização popular para derrubar o veto. Derrubado o veto, a lei foi aprovada na Câmara, e aí encontrou, surpreendentemente, o veto do prefeito Rogério Cabral a uma lei de tamanha envergadura. Friburgo ia ser o primeiro município do Brasil a aprovar a Lei Cultura Viva. Com isso foi Campinas. E diferentemente do prefeito daqui, o de lá aprovou a iniciativa de um vereador, enalteceu
e ainda firmou um convênio de 2 milhões com o Ministério da Cultura para incentivar as atividades, né, culturais naquele município. E Nova Friburgo está ficando para trás nesse sentido. Então a nossa esperança agora, no início, na retomada do ano legislativo, é que a gente consiga derrubar o veto do prefeito. Eu não tenho dúvida que os vereadores vão ser sensíveis, porque o setor cultural todo está mobilizado com relação a isso, para que a lei seja, o veto seja derrubado e a lei seja efetivada. Certo. O senhor também apresentou um projeto que cria a Feira Literária e Cultural de Nova Friburgo. Como está a tramitação desse projeto e em que ele vem colaborar para a cidade de Nova Friburgo? Volto a dizer, o prefeito precisa ser sensível à cultura. A legislação que eu apresentei, primeiro eu sugeri a criação de um evento literário de grande porte, exemplo da Flip, né, que a gente pudesse ter um evento dessa grandeza. Poxa, ia atrair turistas, ia engrandecer a cultura do município, que já é muito bela, precisa ser mais divulgada, né, e apoiada. Além disso, a lei do livro, leitura e literatura, que tem encontrado uma barreira, eu não entendo por que não valorizar o livro, a leitura e a literatura no município. Quer dizer, só porque eu sou o autor, talvez seja uma mesquinharia, né, por parte do Executivo não dar atenção, porque é um vereador de oposição que está propondo. Eu não queria pensar que fosse dessa forma, mas acaba tendo essa impressão. Então eu tenho trabalhado a ideia do incentivo à cultura. Protestei muito com relação à proposta do prefeito de encaminhar no orçamento apenas R$ 800 para o Fundo Municipal de Cultura, o que é vexatório, né? R$ 800 para um ano inteiro para o Fundo Municipal de Cultura. Quer dizer, a Secretaria tem condições até de prospectar recursos, de buscar convênios, mas o município poderia colocar algum dinheiro da sua própria conta, valorizando a cultura, incentivando a cultura no município, que lamentavelmente não fez. Mas de parte do mandato a gente vai continuar antenado com essas propostas, né, de incentivo à cultura, à educação, à proteção animal, enfim, esses assuntos que a gente vem tratando ao longo do tempo no mandato e hoje aqui na oportunidade dessa entrevista. Certo, vereador. O senhor também propôs a lei de incentivo ao livro, leitura e literatura no município de Nova Friburgo. Qual seria a intenção do senhor com essa lei e como seria esse projeto? Pois é, eu até já me antecipei um pouco, né? Na minha fala já falei um pouco também dessa iniciativa. Ou seja, por que não incentivar o livro, a leitura e a literatura? Nós teríamos aqui um tripé, né, do incentivo a partir do livro-leitura, da feira literária, sendo realizada e construída no município, e a Lei Cultura Viva. Quer dizer, uma ferramenta importante para a administração pública, o prefeito podia adotar isso como uma marca dele. Eu não tenho a menor vaidade de ficar disputando porque eu sou autor ou deixando de ser autor, mas que implementasse. Friburgo se destacaria como uma cidade com um perfil turístico, com um perfil cultural, com uma boa receptividade às pessoas, influenciaria na educação e traria recursos para a cidade, né, de uma forma muito mais ampla, sem necessariamente implantação de indústria, porque às vezes as pessoas imaginam o desenvolvimento e o crescimento somente a partir da implantação de indústria. Mas você tem outros segmentos que podem ser incentivadores do desenvolvimento a partir da própria cultura anexada ao turismo, ao esporte, à educação. Quer dizer, você cria um pool de setores, né, que estão interligados e que, trabalhando harmoniosamente, podem ser definidores de uma estrutura municipal, de um perfil do município que vai ser conhecido no Brasil inteiro em razão desse conjunto. A beleza arquitetônica, a beleza da paisagem, com o perfil cultural, com a realização de feira literária, com a história que a gente tem. E estamos aí prestes a completar 200 anos, né? Por que jogar fora essa oportunidade? Certo, vereador. Nessa oportunidade, o friburguense está podendo conhecer um pouco mais do trabalho do vereador Cláudio Damião. Eu peço que você destaque ao friburguense, a quem está nos assistindo agora pela TV Câmara, como te conhecer um pouco mais, como saber um pouco mais do vereador, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, caso queiram acompanhar os trabalhos dessa casa. Perfeito. Eu primeiro agradecer que a televisão, o jornal, o rádio são ferramentas importantes que difundem o trabalho político, né? E dizer para as pessoas da importância da política, não desanimar, às vezes o momento não é muito propício, as pessoas estão desiludidas, mas se afastar e não participar é muito pior, né? Nós temos que cumprir o nosso papel cidadão de estar acompanhando, ajudando a fiscalizar e cobrando dos que você elegeu e até dos que não elegeu uma postura ética, digna. E podem acompanhar meu trabalho através da televisão, do jornal, da minha página no Facebook, através de mensagens pelo WhatsApp, enfim,
visitando o gabinete, eu tenho a maior satisfação em receber, mostrar o trabalho que eu venho realizando, se quiser cópia de projeto, se quiser debater algum projeto. Eu, inclusive, fiz aprovar na Câmara a Comissão de Legislação Participativa. Hoje o cidadão pode apresentar projeto de lei em razão de uma iniciativa que eu tive e que aproxima as pessoas do trabalho do legislador, seja qual for o vereador. Então ficam todos convidados a acompanhar, participar, trazer sugestões e críticas. Vereador, nosso programa está chegando ao fim. Eu peço que deixe as suas perspectivas para esse ano de 2016, reforce o contato com o cidadão e deixe a sua mensagem final. Bom, Isabela, a minha mensagem é sempre uma mensagem de fé, de esperança, de otimismo. Eu não sou uma pessoa que desanima diante dos obstáculos, ao contrário. Eu sempre procuro reforçar as minhas ferramentas, né, de trabalho a partir dos enfrentamentos, dos desafios que se colocam. Se eu fosse uma pessoa de desanimar, já tinha desistido de tudo, já tinha saído da vida pública. Os desafios são para serem vencidos, encarados e enfrentados, seja na vida pública, seja na vida particular. Portanto, eu convido você a aceitar os desafios que serão colocados para você nesse novo ano, né, no ano de 2016, e que juntos possamos encontrar as soluções. Portanto, não deixe de participar, não deixe de cumprir também o teu papel cidadão. Vereador, uma vez mais, obrigado por essa entrevista, pela oportunidade. E durante o recesso parlamentar, os gabinetes dos vereadores estão abertos, os canais de comunicação continuam funcionando aqui na Câmara Municipal. Se você quiser saber mais, acesse o site câmaranf.rj.gov.br e até uma próxima oportunidade.